Muito bom dia a todos que compartilham conosco esse trabalho, essa entrevista. Nós estamos recebendo aqui o médium expositor espírita Carlos Baccelli, ao qual nós agradecemos muito, temos a honra de recebê-lo aqui durante esse encontro, o 10º encontro dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra cristã, aqui na cidade de Araçatuba, interior do estado de São Paulo. E nós agradecemos então, Baccelli, por você ceder o seu tempo para nós, né? E para iniciar o nosso questionamento, depois que o senhor quiser fazer os cumprimentos, gostaríamos que o senhor falasse alguma coisa sobre o início da sua mediunidade, né? Do seu trabalho mediúnico como um todo, mas dando destaque a como e quando aconteceu esse primeiro contato do senhor com o Dr. Inácio Ferreira, porque praticamente neste ano, 2025, nós estamos aí com 25 anos que as obras do Dr. Inácio, hoje em número já de 62 obras, estão sendo publicadas pela mediunidade do Dr. Carlos Baccelli. Bom, inicialmente, os nossos cumprimentos a todos aqueles que estão nos acompanhando. Robson, muito obrigado pelo convite que você nos formulou, Ricardinho. Estamos aqui, de fato, participando desse 18º encontro dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e a sua obra espírita cristã. Eu vou dizer a você que nós havíamos começado a publicar livros em parceria mediúnica com Chico Xavier. Havíamos publicado 2 ou 3 livros, num total de 10 livros em parceria mediúnica. Mas nós tínhamos publicado 2 ou 3 livros e eu comentei com o Chico. Numa quarta-feira que nós o visitávamos, eu e a Márcia, nós íamos lá até a casa dele, nós íamos trabalhar. Trabalhávamos com ele lá a partir das 20 horas e o trabalho se estendia até meia-noite, um pouco mais da meia-noite. E um dia eu falei com ele: Chico, eu gostaria de receber algum livro que pudesse trazer, assim, maiores esclarecimentos, que pudesse algo acrescentar à doutrina. Fui até um tanto ousado, né? E não ficar apenas na publicação dos livros de mensagens. Eu gostaria de, se possível, receber alguma coisa, digamos assim, doutrinariamente mais substanciosa. Ele me olhou demoradamente. O doutor Inácio, ele havia desencarnado em 1988. Ele me olhou demoradamente. Ficamos em silêncio durante algum tempo e depois ele falou assim: quem sabe um pouco mais tarde, e quem sabe o próprio Dr. Inácio. Nós estávamos conversando sobre o Dr. Inácio, que havia desencarnado em 88, mas eu não pensava em receber algo do Dr. Inácio Ferreira, porque nós fomos muito amigos. Quando ele estava encarnado, nós fomos muito amigos. Eu o visitava em sua casa semanalmente. E houve uma época em que ele conseguiu que eu trabalhasse no Sanatório Espírita de Uberaba. Nós trabalhamos lá durante um ano. O senhor chegou a trabalhar lá? Cheguei a trabalhar, mas não como odontólogo.
porque já havia um odontólogo lá prestando serviços. Ele nos disse assim: Bacelli, nós vamos contratar você como terapeuta ocupacional para que você esteja aqui conosco. E tudo que você perceber aqui de diferente, você me comunica. O que você perceber, que você achar que não está muito bem, com os pacientes e até mesmo com os funcionários, você me comunica. Então nós éramos assim, muito amigos, porque antes que nós nos aproximássemos do Dr. Inácio, a verdade é que o Dr. Inácio estava esquecido. Ele estava um tanto esquecido, tanto em Uberaba como no movimento espírita em geral. Ele, depois dos 70 anos, ele com problemas de saúde, enfisema pulmonar, depois da desencarnação de Dona Maria Modesto Cravo, que era o seu braço direito. Nas reuniões, né? E também do Manuel Roberto, que era o seu elemento de confiança no sanatório espírita. Dr. Inácio ficou sozinho. E ele ficou naquela situação muito aborrecido. Houve também uma intromissão do INSS, antigo INAMPS. Houve uma intromissão do INSS limitando o tempo de internação dos pacientes. Os pacientes poderiam ficar internados apenas durante 15 dias. E o doutor Inácio ficou muito aborrecido, porque ele disse assim: em 15 dias nós não conseguimos realizar o tratamento, principalmente o tratamento espiritual. Então ele estava numa fase assim, difícil, triste, ele estava se sentindo sozinho. Eu me recordo até mesmo quando, através do nosso intermédio, ele disse assim: Bacelli, você é médio psicógrafo, quem sabe a Modesta manda me dizer alguma coisa. E eu me recordo que Dona Maria Modesta escreveu a ele por nosso intermédio. Em resposta. Em resposta. Enviou a ele uma mensagem. Mas nós éramos assim muito amigos, nós assistimos futebol juntos. Futebol da seleção brasileira, por exemplo, naquela Copa do Mundo de 1982, na Espanha. Sim. Nós assistimos juntos e ele pedia lá que alguém providenciasse um suco de caju ou um suco de abacaxi. Nós ficávamos tomando e assistindo o futebol. Ele colaborava conosco. Quando eu falei para ele da nossa ideia de fundar o Lar Espírita Pedro e Paulo, que agora no próximo ano vai completar 40 anos, ele não me falou nada. Mas daí 2 semanas eu fui visitá-lo, ele estava com a maquete pronta. Ele havia comprado, porque ele ficava mais em casa e às vezes não tinha muito o que fazer. Ele havia comprado isopor, placas de isopor, uma tesoura própria para cortar o isopor, cola própria para colar o isopor, e ele foi cortando o isopor e foi montando a maquete. A maquete, claro, hoje, depois de 40 anos, ela se desfez, não é? Porque seria algo histórico, mas não existe mais. Ele nos entregou a maquete e falou assim: é mais ou menos assim que você imagina? Uma surpresa, né, Bacelli? É uma surpresa. Ele não contou, ele não falou nada. Eu disse: doutor Inácio, é dessa maneira mesmo. Porque ele tinha me perguntado: como é que você imagina a obra? Eu falei com ele assim: doutor Inácio, eu imagino o Lar Espírita Pedro e Paulo como se fosse uma cruz no chão. Alguém que olhasse do alto
visse uma cruz, porque eu tinha pensado no sanatório espírita. A Dona Maria Modesto Cravo é que recebeu o projeto, a planta, ela recebeu mediunicamente do sanatório espírita em forma de uma âncora. Então eu pensei assim, olha, Dona Maria Modesto Cravo pensou em construir o sanatório em forma de uma âncora. Eu penso em construir o Pedro e Paulo em forma de uma cruz. E ele fez direitinho em isopor. Então ali foi o nosso os primeiros contatos nossos com ele. Claro que à época também eu era diretor da Aliança Municipal Espírita de Uberaba. Equivale à USE aqui em São Paulo. Eu era diretor do departamento de mocidades. Mas como eu percebi o doutor Inácio assim, meio esquecido, meio posto de lado, ele que tinha feito tanto pelo movimento espírita, em Uberaba e no Brasil, eu peguei e falei assim, gente, eu vou começar a promover o doutor Inácio. Então eu comecei a convidá-lo, imaginando até que ele não fosse aceitar. Certo. Pensei assim, ele não vai aceitar, né? Na época ele já estava com enfisema, ele não vai aceitar. Então eu comecei a convidá-lo para participar de palestras, realizei entrevistas com ele respondia, ele ia fazer palestras, eu passava na casa dele, levava ele de carro, porque era noite, difícil para ele dirigir. Eu passava com o meu carro, pegava ele e levava. Quando nós promovemos lá em Uberaba, creio que o segundo, Festival de Música Espírita, porque à frente do Departamento de Mocidades Espíritas de Uberaba, nós tivemos oportunidade de fazer muita coisa. Nós fizemos o Festival de Música Espírita, nós fizemos competição esportiva entre as mocidades, futebol de salão, basquete, jogo de damas, jogo de xadrez. Nós fizemos a noite da poesia espírita, fizemos a noite do teatro espírita. Nós saímos com a mocidade pelas ruas de Uberaba, pela época do Natal ou pelo Dia das Crianças, com a mocidade, com os jovens, recolhendo brinquedos nas casas, pedindo brinquedos nas casas, para que nós pudéssemos fazer uma distribuição. E o doutor Inácio sempre nos incentivando. Olha, é difícil falar, eu teria que falar aqui quase a manhã toda. À época, nós também apresentávamos na TV local um programa espírita ao vivo. Na TV local. Antes era a TV Manchete, não sei se vocês se lembram, da extinta TV Manchete. Depois a TV SS, que o Silvio Santos havia adquirido, comprado. Eu apresentava o programa ao vivo. Eu preparava o texto, mas eu precisava de slides para ilustrar o programa. Sim. Não podia só eu aparecer, não é? Eu precisava de slides. Então eu ia atrás do doutor Inácio, ele bancava os slides. Mas isso para ele era uma alegria, né? Era uma alegria. Inclusive o nosso cenário, eu falei com ele, doutor Inácio, nós vamos começar lá o programa. Mas eu não tenho nada para o cenário. Eu precisava pelo menos uma mesa, um tapete no chão, alguma coisa assim. Ele falava assim, olha quanto custa, vê quanto custa. Posso fazer uma pergunta para ele? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Bom dia, estamos aqui com o nosso querido irmão Bacélio. Obrigado pela sua participação no evento do encontro. Acho que a curiosidade da gente, Bacélio, e a curiosidade de todas as pessoas, que se dá junto uma obra de vulto que você psicografou com o doutor Inácio Ferreira, assim, o primeiro contato. Como é que se deu esse primeiro contato
para que você tivesse uma ideia que você iria psicografar. Ele se apresentou, ele falou, e que não, o Emmanuel chegou para o Chico e se apresentou. Não, Como é que foi esse trâmite? Ricardinho, assim, pra você? Ricardinho, não foi assim, Como é que porque foi? quando o Chico falou, olha, quem sabe mais tarde, o próprio doutor Inácio, aquele desapareceu da minha cabeça, completamente da minha cabeça, porque eu pensava em receber um livro assim, de autoria do doutor Bezerra de Menezes, da autoria de um espírita já conhecido, bem conhecido e tudo mais. Eu não pensava no doutor Inácio. O doutor Inácio tinha desencarnado recentemente e era meu amigo. Era meu amigo. Mas quando começamos a psicografar o livro Sob as Cinzas do Tempo... Você sabia que era ele? Não, eu não sabia. Não sabia. Nos primeiros capítulos eu não sabia que era ele. Eu fiquei pensando assim... Não tinha ideia de quem era? Não, eu fiquei pensando, quem será esse autor? Isso eu queria saber. Quem será esse autor que começou a escrever essa história, não é? Eu sabia que deveria ser alguém ligado aos sanatórios, mas poderia ser qualquer um, porque poderia ser a Maria Modesto Cravo, poderia ser um dos médiuns do sanatório espírita. E continuei. Mas depois dos 4, 5 primeiros capítulos, ele se identificou. Aí eu vi que a obra pertencia a ele. Aí eu vi que a obra pertencia a ele. Porque ele se identificou pelo nome ou apareceu para você? Não, foi as duas coisas ao mesmo tempo. As duas coisas ao mesmo tempo. Pela escrita e pelo que ele escrevia ou descrevia, eu via ele. Você via ele? Eu via ele no que ele descrevia. Aí eu fiquei assim com mais segurança. Isso mesmo. Aí eu fiquei com mais segurança porque eu sabia que aquele livro estava sendo... Mas mesmo assim, o que o Chico tinha me dito na casa dele tinha desaparecido completamente da minha cabeça. Tinha um rapaz presente que ouviu. Tinha um rapaz presente, é o sobrinho do Chico. O sobrinho do Chico, o Sérgio. O Sérgio mora em Pedro Leopoldo. O Sérgio de vez em quando visitava o tio. Ele de vez em quando visitava o Chico. Inclusive ele tem um irmão que é médico em Uberaba, não é? Ele tem um irmão que se formou em medicina em Uberaba. Ele estava presente lá no dia que estava eu, a Márcia e o Chico. O Sérgio estava presente e ouviu o que o Chico falou. Quem sabe o próprio doutor Inácio. Bem, eu não me recordava absolutamente do que o Chico tinha falado, porque o Chico tinha uma coisa. Se ele falasse uma coisa para você, que era para você lembrar, você não esquecia. Mas se ele falasse alguma coisa para você, que era para você esquecer, você esquecia. Interessante. Você esquecia, né? Eu esqueci daquilo. Quando o livro saiu pela Didier, de Votuporanga, a editora Didier de Votuporanga, o Sérgio me liga lá de Pedro Leopoldo. Doutor Bacelli, acabei de receber aqui o Sob as Cinzas do Tempo, do doutor Inácio Ferreira. O senhor se lembra do que o tio Chico falou para o senhor naquele dia, tal e coisa e qual? Quando o Sérgio falou isso, a ficha caiu. Eu falei, gente, o Chico tinha me falado e eu tinha esquecido. Premonição, né? Aquilo ficou no meu inconsciente, mas eu não me lembrava em absoluto do que o Chico havia dito. Me parece até ter sido bom, né? Foi bom. Porque foi uma coisa bem natural, não foi espontânea. natural. Ficava na expectativa. Foi uma espontânea. Eu não fiquei na expectativa e não fiquei com a ideia fixa.
Porque eu poderia, como método, ter ficado com a ideia fixa. Sim, amarrado naquilo, né? Não é? Como às vezes tem muitos médiuns que ficam com a ideia fixa em certos espíritos, e são outros os que se manifestam por intermédio deles. Mas como eles têm essa ideia fixa no espírito A, B ou C, perfeito, na hora de assinar a mensagem, assina com o nome. É uma sutileza da mediunidade. É uma sutileza. Ô Bacelli, e essa obra do Dr. Inácio, assim como a do Chico Emmanuel, era, vamos dizer assim, o coordenador, essas do Dr. Inácio começaram lá em 2000 e vem até hoje, e esperamos nós que, né, tenham mais obras. Quem tem coordenado esse trabalho desde o mundo espiritual? Olha, é o irmão José. O irmão José, ele é coordenador de toda a nossa tarefa mediúnica. Ele foi o primeiro espírito que se manifestou por nosso intermédio através da psicografia. Foi irmão José. Eu não sabia de quem se tratava, quem era irmão José, não é? Mas um dia eu perguntei ao Chico, quem é irmão José? Porque eu mesmo não conseguia identificá-lo, não é? Ele pegou e falou assim, olha, me parece um profeta saído das páginas do Antigo Testamento. Ele me respondeu. E naqueles dias, ele foi a Pedro Leopoldo. Ele tinha uma casa em Pedro Leopoldo, a casa que ele morou em Pedro Leopoldo, que estava fechada. E nessa casa que ele morou em Pedro Leopoldo, ele tinha deixado em Pedro Leopoldo muitos livros, reportagens, mensagens, recortes de jornal, entrevistas. Quando ele voltou de Pedro Leopoldo, ele disse assim, Bacelli, eu trouxe para você uma lembrança lá de Pedro Leopoldo. Estava dentro do envelope. Aí ele tirou depois, no final da reunião lá, tinha pouca gente, ele tirou do envelope e estava assim, enrolado num papel celofone, né? Celofone que a gente fala, né? Num papel transparente, um antiguíssimo número da Flama Espírita de Uberaba, que estava praticamente desmanchando. E ali tinha uma mensagem de irmão José, tinha sido publicado naquele número de A Flama Espírita de Uberaba, uma mensagem que Dona Maria Modesto Cravo tinha recebido pela psicofonia. Aí ele pegou, me entregou aquele, Bacelli, você não repara não, o jornal está quase desmanchando, mas eu tenho esse jornal até hoje, estava enrolado assim num papel celofane para proteger o jornal, porque era um jornal já amarelo, já estava desmanchando. Aí ele pegou e me falou assim, ó meu filho, trata-se do mesmo espírito. Aí ele disse assim, por esse motivo, quando você psicografou a primeira mensagem do irmão José aqui na mesa do grupo espírita da prece, olha o que era, Chico. Quando você psicografou a primeira mensagem do espírito de irmão José aqui no grupo espírita da prece, que você leu a mensagem, eu pensei assim comigo, eu conheço essa voz. Olha. Então, até hoje eu não sei se fui eu que li a mensagem ou se foi o próprio irmão José que escreveu e leu a mensagem. Porque ele falou assim, eu conheço essa voz. Porque antes, no começo, quando ele mudou para Uberaba, ele chegou a participar de muitas sessões mediúnicas no Centro Espírita Uberabense,
onde a Dona Maria Modesto Cravo também trabalhava como médium. E Maria e irmão José se Na manifestava psicofonia. sempre por ela. Se manifestava por ela. Então ele teve oportunidades várias, né? E quem é irmão José? Olha, posteriormente nós ficamos sabendo que irmão José, ele foi nos tempos apostólicos José de Chipre. José de Chipre, que quando se tornou cristão, mudou de nome e passou a se chamar Barnabé. Ah, então confirma. Barnabé. É quem nós estávamos falando. Passou a se chamar Barnabé e era o companheiro de Paulo nas peregrinações. Ô Bacélio, tem uma referência do Chico num jornal espírita, aqueles que você trouxe lá de Que eu Uberaba. trouxe de Uberaba, aquelas. E eu fazendo, ele me emprestou, eu estava fazendo uma pesquisa e achei lá uma pequena notícia do Chico fazendo uma referência. O repórter pergunta ao Chico sobre se ele tinha notícia de alguma personalidade espírita brasileira que tivesse destaque no exterior. E o Chico responde nesse jornal justamente o Dr. Inácio Ferreira. E ele justifica principalmente baseado nas obras de psiquiatria que ele escreveu com um enfoque espírita, que ele tinha um reconhecimento no exterior, não é? Então, Sim. nesse aspecto aí, a gente gostaria de saber dessa profundidade e se isso também teve uma influência depois, hoje, no desdobramento das obras dele fora do Brasil, né? Sim. Inclusive, temos uma irmã que está traduzindo várias obras dele, já traduziu várias, mas está traduzindo outras para o inglês. Agora, o doutor Inácio, ele tinha, vamos dizer, a maior biblioteca espírita da cidade de Uberaba. Era mais ou menos aqui deste tamanho, assim, as paredes todas repletas de livros. Ele fala isso nas obras. E dos depois livros, ele tinha até ciúme de ser desfeito. E de livros muito antigos. Tinha livros em castelhano, tinha livros em francês, tinha livros em inglês. E o Chico, o doutor Inácio, ele se correspondia com vários estudiosos do mundo todo. Além dele publicar como médico, né, encarnado, ele publicou A Psiquiatria em Face da Reencarnação, Novos Rumos à Medicina. Enfim, ele publicou uma série de livros estudando a reencarnação, porque o sanatório espírita para o Dr. Inácio Ferreira era como se fosse um laboratório, porque ali ele lidava diretamente com o problema da obsessão, com a questão psiquiátrica, e lidava também com a questão da reencarnação, não é? E o doutor Inácio Ferreira, ele mantinha correspondência com vários estudiosos do exterior, inclusive com um deles muito famoso, chamado Dr. Ian Stevenson, era americano, e que desencarnou há algum tempo atrás. O Dr. Ian Stevenson era um dos estudiosos da reencarnação a nível mundial. Ele deixou vários livros escritos, inclusive um muito famoso, intitulado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. O Dr. Ian Stevenson chegou, certa vez, a ir a Uberaba, visitar o Dr. Inácio Ferreira e o Sanatório Espírita de Uberaba. Então ele tinha contato com muita gente do exterior. Por exemplo, a Dona Maria Modesto Cravo era uma médium extraordinária. Você chegou a conhecê-los? Não.
ela, quando ela desencarnou, me parece que ela 64. desencarnou em 64, eu estava com 11 anos de idade. Eu não cheguei a conhecê-la, ela desencarnou em Belo Horizonte. A Dona Maria Modesto Cravo tinha uma mediunidade extraordinária. Ela recebia os psiquiatras famosos, Pierre Janet, Paul Janet, ela recebia outros espíritos contemporâneos de Allan Kardec, que conversavam com o Dr. Inácio, orientavam o Dr. Inácio. Ela recebia Eurípides Barçanufo, ela recebia o Dr. Bezerra de Menezes e outros, muitos cientistas. E naquelas oportunidades eles dialogavam com o Dr. Inácio. Então a obra de Dr. Inácio, houve uma época, né? Porque existem obras de época. Sim. Existem obras que às vezes vêm para ficar, não é? Como Chico Xavier. Chico Xavier tem algumas obras que vieram para ficar, mas ele tem também obras de época, não é? E assim acontece com muitos autores. Eles escrevem algumas obras que vão ficar e algumas obras que são obras de época, não é? O Dr. Inácio, na época que ele escreveu, essas obras tiveram uma grande repercussão. Impacto ali, né? Também foram traduzidas para o castelhano, etc. E dentro desse aspecto aí, a gente encontra na obra do Dr. Inácio, inclusive, reencontro dele com esses pesquisadores, inclusive o Banerjee, que vai visitar o Instituto da Reencarnação, né, que é coordenado pelo Aldroaldo. Já é numa obra mediúnica. Na obra mediúnica, sim. Na obra que o senhor, na mediunidade que o senhor, né, nos apresentou. E a gente gostaria de falar um pouquinho sobre esses assuntos que o Dr. Inácio tem trazido. Não é? Eu destaquei aqui, para a gente conversar um pouco, dois aspectos que eu acho assim, ele traz vários temas, né? Inclusive, a gente lendo a obra dele, começa a ler, não quer parar. E muitas vezes, até por experiência própria, Bacelli, parece que a gente está lendo aquele grupo de amigos conversando e a gente quer entrar naquele diálogo. E nos casos que ele apresenta, como médico psiquiatra, a gente se sente no divã também, às vezes, com ele ali tratando, porque os problemas daquelas pessoas, talvez em grau menor, que eles estão lá internos, né, são problemas nossos. São problemas nossos. Então a gente fica refletindo e aprendendo, porque ele dá as orientações, né? Mas ele tem trazido a questão do elitismo dentro do movimento espírita, eu acho de destaque, porque isso é uma coisa que eu mesmo, passava isso para mim encobertado, eu não percebia isso. Fui, assim, aprender com as obras do Dr. Inácio, e a gente viu isso realmente ver. E também a questão da reencarnação no mundo espiritual. Que, de uma forma, o senhor pensa semelhante, o Ricardinho, de uma forma assim não tão clara, o André Luiz, em Evolução de Dois Mundos, ele comenta isso, quando ele fala sobre perispírito e reencarnação, né? Ele só não fala a maneira, mas ele fala que o espírito pode nascer, estando desencarnado, vem para a Terra, pode nascer lá mesmo, ou em outra dimensão, para cima, para baixo. E o Dr. Inácio traz essas informações da reencarnação. Então, até hoje, não sei, muitos espíritas, não sei se eles não querem entender, têm alguma dificuldade. Qual o senhor poderia acrescentar para nós dentro desse aspecto que o Dr. Inácio traz nessas obras que, para mim, acrescentam e têm caráter, viu, Bacelli, de revelação? Essa questão, inicialmente, do elitismo, não é?
essa questão do elitismo, infelizmente, tornou-se realidade dentro do nosso movimento. E o Espiritismo é o Consolador prometido. É a revivescência do Evangelho. E nós sabemos que Jesus pregou a Boa Nova no meio do povo. O Evangelho veio para a humanidade. O Espiritismo não deve se eletizar, porque senão ele vai perder as suas características. O movimento espírita não deve se elitizar. É como dizia o Chico, o Espiritismo tem que ir ao encontro do povo, para que o povo encontre Jesus no Espiritismo. E é por este motivo que Chico nos deu aí a vida inteira exemplos contra o elitismo. Tinha lá a reunião, Chico Xavier à sombra do abacateiro, em que ele saía do centro e ia para a periferia da cidade se reunir com as famílias carentes, com as famílias mais necessitadas, porque o Evangelho é para toda a humanidade. O Espiritismo não pode se transformar numa ciência secreta, numa ciência de iniciados, como muitos estão transformando, às vezes até de maneira inconsciente. Eu não digo que seja de caso pensado, embora nós tenhamos dentro do movimento espírita a presença de alguns adversários da ideia, porque não aceitam nem a presença do Cristo. E agora chegam até a questionar a obra mediúnica de Chico Xavier. É algo para o que precisamos estar sempre atentos para que o Espiritismo possa cumprir com as suas finalidades. Agora, quanto esta questão da reencarnação no mundo espiritual, para mim ela é muito natural. Os espíritos dizem isto em O Livro dos Espíritos, quando eles falam que a matéria existe em estados que nós desconhecemos. Mas que ainda é matéria. Pergunta 22 do Livro dos Espíritos. Pois então, a matéria existe em estados que nós desconhecemos. Agora, eu me lembro uma vez que eu tive um encontro com Richard Simonetti. Era um grande estudioso da doutrina, é de Bauru. Não é? Eu tive um encontro com ele lá em Itapira. E nós começamos a conversar. E ele me perguntou, na época, essa questão da reencarnação no mundo espiritual estava no auge, porque o doutor Inácio tinha começado a falar. Isso. Ele tinha começado a falar. E publicou aquele livro, Reencarnação no Mundo Espiritual, no mundo espiritual. Muito bem. Então ele me arguiu. O Richard Simonetti me arguiu, Bacelli. Mas como é que é essa história de reencarnação? Richard Simonetti. Como é que é essa história de reencarnação no mundo espiritual? Eu falei, não, o espírito lá adquire corpo. É porque nós não temos uma outra palavra para entender o processo. Eu acho que é aí que está o problema, viu, Marcelo? Nós não temos uma outra palavra para entender o processo que não seja reencarnação e que nos remete ao entendimento de carne. O doutor Inácio sugere a transmigração perispiritual. Transmigração perispiritual. Aí, na época, o Richard disse assim, ele falou, perfeito, mas tinha que escolher uma outra terminologia, assim como transposição,
ou qualquer uma palavra neste sentido. Eu falei, sim, poderia se escolher uma outra palavra nesse sentido, mas que para muitos talvez não viesse a expressar a ideia que ele deseja, mostrar que a reencarnação é uma lei universal e que não existe só aqui na Terra, ela existe em outras dimensões, ela existe em outros mundos, em outros universos. Agora, o interessante, Robson, é que nós, sendo tão imperfeitos como somos, nós queremos ter palavras definitivas a respeito de tudo. E de coisas que ainda evoluirão muito. Que transcendem. Transcendem. Assim como a ciência. Assim como a ciência avança, não é? Imagina os processos reencarnatórios em mundos mais elevados. Realmente, como na Terra também. Porque se liga muito essa questão da reencarnação à questão do sexo. Sim. E se refere ao sexo como sendo algo impuro, algo menor. É um resquício ainda, né? É um resquício. Mas vejamos bem, hoje em dia, para que aconteça a reencarnação, não há necessidade de sexo. Basta que alguém doe o gameta masculino, alguém doe o gameta feminino, e essa fecundação ela pode ser feita em laboratório. E como o Chico disse para Ranieri, há muitos anos atrás, lá em Pedro Leopoldo, que chegaria a época que a ciência criaria um útero de laboratório. E o Japão já criou. Já existe um útero de laboratório. E o Chico disse algo revolucionário, que mexe com a cabeça dos espíritas. Eu acho que é por isso que os espíritas não querem pensar no assunto. Ele disse assim, e a reencarnação vai acontecer nesse útero normalmente, sem problema nenhum. E vai ser aí que a mulher se libertará do parto. Ele concluiu, vai ser aí que a mulher se libertará do parto. Porque se você pensar bem, Robson, é até uma ousadia eu dizer isto, mas vamos ver se ele vai falar. Há uma diferença entre o espírito, o homem e a mulher. Sem dúvida. Há uma diferença, não é? E do ponto de vista físico, da juventude e da saúde, etc., etc., a mulher até leva certo prejuízo quando ela se engravida, não é? E existem muitos prejuízos. Então, por exemplo, nós ficamos com aquela ideia de mãe, não é? Que a mãe está acima do pai. E, de fato, aqui na Terra, mãe é mãe e pai é pai. Mas isso cria um certo desnível. Um certo desnível. Porque no futuro, em outros mundos, o espírito ele é ao mesmo tempo pai e mãe. Ele é ao mesmo tempo. Porque se as coisas caminham para este aspecto em que a mulher poderá ser liberta do parto, a gente naturalmente raciocina de que as provas pelas quais isso faz, né, o parto, carregar um ser, toda a questão afetiva, isso aí vai se desprendendo do espírito, ele não vai mais necessitando disso. Aqueles que já conquistaram não é? Esses fatores que o parto propicia. Não, e outra coisa, não é, Robson, que precisa levar em consideração. O espírito está ligado mais ao psiquismo da mulher durante a gravidez e sofre, às vezes, muitos abalos.
Nesse aspecto, o André Luiz anos. comenta muito. E nós nos esquecemos também de que o primeiro a ficar grávido não foi Eva, foi Adão. Porque ela é que nasceu da costela de Adão. Então isso também quebra esse paradigma, né? Nós temos essa simbologia, é uma simbologia, não é? Mas foi ela que nasceu da costela de Adão, como se Adão ali estivesse grávido dela. Então, isso é para o futuro, isso não é para agora. Pode ser que muita gente que esteja aí nos ouvindo até se escandalize, não é? Mas isso é para o futuro, não é para agora. Mas nós sabemos que vamos chegar lá. Um outro aspecto que é importante comentar do desenvolvimento das obras do Dr. Inácio é a tese que ele apresentou, que ele defende e que a gente abraça, né? Essa tese de Chico Xavier ser a reencarnação de Allan Kardec. Né? Que a gente também, eu vejo com toda a naturalidade. Essa tese é a mais natural. É a mais natural, é a mais normal. Porque você veja bem, os que não aceitam que Chico possa ter sido a reencarnação de Allan Kardec, eles se apegam principalmente à questão psicológica, à questão de personalidade. Mas aí existem vários furos. Primeiro, eles não conviveram com Kardec para saber como Kardec, de fato, como Kardec era. Chico não se casou. Kardec se casou, mas não teve filhos. Casou com uma mulher 9 anos mais velha do que ele, que, segundo o Chico, tinha por ele um zelo maternal. É um casamento transcendente. Maternal. E eu não sei onde é que eles veem, assim, tantas diferenças, não é? Agora, eu vou ser sincero. Se diferença existe, a diferença que existe é que Chico Xavier conseguiu ser superior a Allan Kardec. Não em termos de codificação, mas em termos de espiritualidade. Porque Kardec, ele era um professor. Nós podemos dizer que ele era um professor entre centenas de professores existentes na França. Embora fosse um professor de mérito, mas ele não chegou a se destacar tanto assim. O maior destaque dele como professor foi ser discípulo de Pestalozzi, ser monitor de Pestalozzi lá em Yverdon, na Suíça. Está certo, ele escreveu alguns livros sobre aritmética, sobre língua francesa, mas nós não podemos dizer que Kardec influenciou a literatura. Ele não influenciou a gramática, ele não influenciou a literatura, ele foi um professor, não é? E é o que nós íamos dizendo. Eu não sei que diferença é que esse pessoal vê entre Kardec e Chico Xavier no que tange a personalidade, porque Kardec realizou uma obra intelectual, embora ele fosse extremamente caridoso. Mas é como dizia o Chico, ele não tinha tempo de ser muita coisa, porque ele só teve 15 anos. Eu entendo nesse aspecto. Pois é. Porque é o mesmo espírito, certo? E uma diferença de tempo curta. Então a gente nem pode considerar, a meu ver, que houve uma evolução do espírito em 40 anos. É que o Kardec ele não teve como manifestar esse momento. O problema e a própria tarefa dele. O problema é que ele veio para aquilo. Isso. Ele veio para... Eu entendo. Ele veio para cumprir o que ele cumpriu. Tanto é assim que ele tentou antes vários negócios que pudessem dar a ele algum resultado econômico e falhou em todos. Ele era auxiliado pela esposa,
Dona Amélie Boudet, auxiliado economicamente, porque ela era dona de vários imóveis, que ela havia herdado de seus pais. Certo? Mas então vejamos bem, muitos falam assim, mas se é para falar em termos de evolução, eu coloco o Chico Xavier um passo além, porque é claro, o espírito evolui. Eu coloco o Chico Xavier um passo além, porque Kardec ele realizou uma obra de inteligência. Agora, Chico Xavier já realizou uma obra completa. Ele realizou também uma obra de inteligência, que os espíritos realizaram através dele, e muita gente desconhece isso, é uma pena, porque não tiveram oportunidade de conviver com ele, mas Chico Xavier não era Emmanuel o tempo todo. Chico Xavier era Chico Xavier durante grande parte de sua vida, demonstrando uma sabedoria que pertencia a ele mesmo. Um conhecimento que pertencia a ele mesmo, não é? E ele também conseguiu deixar um exemplo de homem de bem, maravilhoso, que é reconhecido em todo o mundo. Você veja bem, Allan Kardec, ele era considerado um homem de bem à sua época. À sua época. Hoje, Allan Kardec na França está esquecido. Sério, só um minutinho. Mas você não acha que definitivamente o Chico, ele não atestou, ele não colocou uma veracidade, ele assinando os livros do Adelino da Silveira, autografando e dando de presente aos amigos como você recebeu e outros? Quer dizer, não, eu acredito que sim. Porque se ele não fosse Kardec reencarnado, ele não iria autografar um livro e passar para o senhor, não, passar para outro amigo, para outro amigo. Não, ele evitava o assunto. Ele evitava o assunto, claro. Ele não gostava que o assunto fosse ventilado. Estou falando quando ele autografou o livro e deu de presente. Mas para algumas pessoas ele chegou até a falar que era então. Não só autografando. Não, eu acho que ele chegou a falar. Eu não iria autografar um livro e me dar se não fosse verídico. É claro. É claro. Mas as pessoas, você sabe, o Ricardinho, as pessoas quando se colocam numa posição contrária, seja no campo da religião, seja no campo da política, seja no campo do esporte, do futebol, seja em qualquer... Você veja bem, lá nos Estados Unidos da América do Norte, até hoje, nós temos universidades que não aceitam Darwin com a lei da evolução. Até hoje eles estão apegados ao criacionismo. Eles não ensinam Darwin. Eles aceitam a criação de acordo com o que diz o Antigo Testamento, com o que diz a Bíblia. Até hoje. Passado já há quanto tempo? Ô, Bacelli. Enfim, Chico é Kardec. Chico é Kardec e pronto. As pessoas não querem aceitar, elas têm liberdade. Claro. Elas têm inteira liberdade. Agora, uma coisa que eu não entendo, e não entendo mesmo, é o motivo de os que aceitam que Chico seja Kardec serem pacíficos e os que não aceitam serem exaltados. Está no Livro dos Espíritos. Isso aí é uma coisa que eu não entendo. Que se omite, né? Vai, Robson. Vamos que a hora... eu estou vendo aqui, sobre o Dr. Inácio, olhando assim no todo das obras dele, pensando alguma coisa, ele faz uns estudos profundos, com obras um pouco mais antigas, outras mais novas, quando ele estuda a Gênese, no princípio era o Verbo, estudando o livro Libertação, de André Luiz, o Nosso Lar, uma forma bem profunda, né, que ele estuda, e além das obras que estão bem próximas da área
profissional de atuação dele, aquela trilogia do Egos em Conflito, Em Paz e A Alma do Mundo. Não é? Então a gente vai olhando e vai vendo que tem um desenho essa obra, né? E agora, até interessante, em parceria com o irmão José, pela primeira vez, né? Assinando os dois essa obra do Dimas, o leproso samaritano. A pergunta é assim, Bacelli. O doutor Inácio, ele é de dimensões superiores e está domiciliado numa dimensão que hoje ele precisa estar para desenvolver esse trabalho que vem desenvolvendo com o Senhor, porque a forma dele escrever, dele colocar todas essas informações que, como a gente ouve, fazem as pessoas despertar para o estudo das obras do Chico, notadamente as do André Luiz, tem uma razão de ser, não é? Através da lavra do Senhor, a gente gostaria de saber se pudemos conhecer naquele livro do Dr. Odilon, A Segunda Morte dele, né? O doutor Inácio faz comentário de uma entidade espiritual de dimensões superiores, que parece que ele tem uma maior afeição, não é? E que ela reside em dimensões superiores. Naquele livro, A Próxima Dimensão, ele faz um contato, que é uma coisa também muito interessante, rica. O que o senhor poderia acrescentar para nós? É uma coisa que a gente pode pensar nisso? É um raciocínio que pode ser conduzido? Eu acho que sim, Robson. Eu acho que o doutor Inácio se esforça muito nos livros, através dos livros, para se aproximar de nós, para que nós possamos ter maior facilidade de assimilação. E no blog, né? No blog. Pegando essa vibe aí da juventude, né? Por exemplo, o doutor Inácio tem sido criticado, né? Acusado de humanizar o mundo espiritual. Acontece que nós temos feito uma ideia do mundo espiritual, ainda assim, como o John disse ontem na palestra, né? De paraíso ou de céu, e não tem nada disso. O mundo espiritual, como disse o doutor Inácio, um dia ele me perguntou: meu filho, você sabe onde começa o mundo espiritual? Eu falei: não, doutor Inácio. Hoje, da ponta do seu nariz em diante. Se nós observarmos aqui, nós estamos mais imersos no mundo espiritual do que no mundo físico. Vejamos aí o vazio aparente. Esse vazio aparente é dimensão espiritual. Não é o mundo material que está inserido no mundo espiritual. É o mundo espiritual que está inserido no mundo material, não é? Então nós estamos vendo aqui, olha aqui, nós estamos aqui no mundo espiritual, não é? Porque aqui o que não é matéria é mais etéreo, faz parte da dimensão espiritual. Então eu acredito que o doutor Inácio, ele poderia sim, se o desejasse, ascender a dimensões superiores, mesmo levando-se em conta o que Chico Xavier disse a respeito dele certa vez, falando que o doutor Inácio tinha conseguido realizar 2 encarnações em uma. Sim, exatamente. Porque quando ele saía do corpo, ele ia continuar o trabalho. Exatamente. Ele conseguiu fazer 2 encarnações em uma. Agora vejamos, um espírito. Mais uma característica. Um espírito, para conseguir realizar 2 encarnações em uma, nós não estamos conseguindo realizar nem a nossa. Como ele arruma tempo lá no mundo espiritual para fazer essa atividade imensa, que é muita coisa? Como é que ele faz? Eu não sei. Falou para você? Você já perguntou? Não, eu fico assim, realmente
realmente espantado. Fica, né? Eu fico realmente espantado, porque ele requisita de nossa parte cada vez mais tempo. Mais tempo. Cada vez mais tempo que eu não tenho. Ele pede pra E ele você. cada vez mais tem. Isso é próprio dos espíritos superiores. Ter cada vez mais tempo. E próprio dos inferiores. É. Ter cada vez menos tempo. Ele fala, meu filho. Quem fala que não tem tempo é espírito inferior. E Bacelli fala assim, meu filho, você não tem mais uma hora, assim que ele fala, não? Para você me ajudar? Não, ele não é dessa forma, né? A forma que ele fala é o seguinte: antes de terminar um livro, ele já está querendo editar os primeiros capítulos do outro. Ô Bacelli, no livro Trabalhadores da Última Hora, dentro desse contexto, até trouxe o livro aí, no capítulo 11, ele fala alguma coisa ali, tem uma frase, não sei se até questão de alguma filtragem, alguma coisa, mas pelo que está registrado, nos dá a entender que ele teria sido a reencarnação de Giordano Bruno. Ele fala, ele está discutindo com alguém sobre um aspecto, e aí ele fala, não, nós não permitiremos, porque está falando sobre Giordano Bruno. Então, como se ele ali naquela resposta meio assim, sobressalto, no diálogo que ele está mantendo ali no livro, ele faz essa citação. Então, é por isso que eu falo essa pergunta, porque foi uma personalidade, né, de destaque, esse nosso irmão, né, e levou a gente a pensar e pensar, né. Eu acredito que seja um pensamento legítimo de sua parte, mas ele, particularmente, não me fala. Não. Ele não me fala. Como também, quando eu pergunto a meu respeito, ele também não, Você quer saber? também não fala. É. Mas você sabe que você foi. Você... Não sei. É que você é muito discreto, né? Também não sei. Também não saberia dizer. Mas é a escola Então- do Bacelli, né? Chico Então ele não Xavier. fala. Vai falar. Então o que eu almejo, se for possível, o que eu desejo, é apenas que ele continue a escrever enquanto eu puder. Marcelo, uma pergunta assim, rapidão. Como as amizades, assim, ela, de uma encarnação para outras vezes, ela se processa junto, diante desse trabalho, que é um trabalho grandioso que você faz, Grandioso. grandioso mesmo, assim, a gente fica assim, pasmo de ver, você acredita que você esteve ao lado do Kardec, ou Chico, na França? Ah, gostaria. Porque a proximidade, esse trabalho que você fez... Eu gostaria. Você já teve uma afinidade com ele? Eu gostaria. A única coisa que eu gostaria ao desencarnar é ser Sabe. enterrado na França. É ser enterrado na França. Mas você tem mais ou menos intimamente isso? Não. Eu não posso afirmar isto. Uhum. Eu não posso Não, eu falo de afirmar. amizade, não que você ter, ali que você conviveu naquele contexto, porque a proximidade, essa amizade, a confiança que ele depositava em você, né? Então eu acredito que isso Eu vou contar só aqui uma coisa que aconteceu uma vez. Por exemplo, o Chico tinha mudado para o Grupo Espírita da Prece. Eu era secretário da Comunhão Espírita Cristã. Eu demorei um pouco a sair da comunhão e ir para o Grupo Espírita da Prece. Quase sempre eu ia para o Grupo Espírita da Prece depois que terminava o trabalho na comunhão, porque eu tinha tarefas lá na Comunhão Espírita Cristã. Aí um dia o Chico, fazia muito frio naquela noite, já era mais ou menos meia-noite e meia, por aí. O Chico, saindo do Grupo Espírita da Prece, ele encontrou-se comigo, ali debaixo daquele telhadinho, aquele puxadinho. Não foi lá dentro, foi ali fora. Sei, eu tive lá. Aí ele parou na minha frente, me segurou no braço e falou assim, o pessoal estava, vejam, gente. Na primeira ele falou assim, você foi fiel, hein? Então. Você foi fiel. Eu fiquei ali sem Não, entender. não precisa mais nada. Aí ele disse assim,
ele estava com aquelas camisas gola olímpicas, vocês lembram daquilo? Aquelas, porque estava muito frio. Era a única que eu tinha. Aquela camisa gola olímpica. Ele falou assim, vejam, gente, vejam se ele não parece um francês. Resolveu, né? A única coisa que ele falou, eu achei engraçado, né? Certamente porque eu estava com a camisa de gola olímpica, cabelo caído Chico na não falava testa. nada ao acaso, né? Não jogava palavras ao o vento. cabelo caído na testa. E conversamos ali um pouquinho e ele saiu e eu fui embora. Eu já te dei um recado, né, Marcelo? Ô Bassel, então, encerrando, nós comentamos dessa última obra, né? Alguma coisa assim, do fato de ter essa parceria agora com o irmão José, a gente não teve ainda contato com a obra, que foi lançada agora, recentemente, né? Porque o irmão José, ele biografa muitos personagens, né? O Vianney, o próprio Jesus, aquele livro. É alguma coisa nesse sentido, da parte do desenvolvimento dessa personagem aqui, Dimas? O livro todo? Eu acredito que irmão José forneceu ao doutor Inácio, ajudou o doutor Inácio nas informações e quis dividir com ele a autoria do livro. Isso é muito bacana. Muito legal, muito interessante. Bem, então nós queremos agradecer ao Bacelli, ao Ricardinho, né, que também colaborou trazendo o Bacelli até aqui a nossa casa, nesse momento importante que Araçatuba vive, que é esse encontro. Nós convidamos a todos, né, e agradecer, Bacelli, pedindo sempre para Deus que ampare esse trabalho junto com o senhor, com não só o doutor Inácio, mas os demais espíritos que trabalham, né, na sua mediunidade, e que possa fortalecer esse idealismo de vocês. Não é? Eu agradeço pelas suas palavras, vibrações carinhosas suas, do Ricardinho, e vamos seguir adiante. Sim. Vamos seguir adiante trabalhando sempre, né? Muito obrigado pela oportunidade. Mas eu que agradeço. E nós esperamos que possamos ter colaborado de alguma forma. Sim, sim. Muito obrigado. Todos tenham um bom dia. Obrigado, Bacelli. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Valeu.